Essa live ela ficará gravada, tá? No IGVT. Então, para que vocês possam ver ela quantas vezes for possível, né? Eu preparei com muito carinho essa live, muito carinho mesmo. Ela tem muito de mim aqui. Inclusive, vou iniciar colocando, né, o objetivo dessa live com esse título e do que eu tenho de propósito daqui em diante. Eu quero começar explicando um pouco qual foi o motivo, né, de uma live com esse tema e o que eu proponho trabalhar com vocês aqui, tá? Vai ser só uma pitadinha, né, porque a gente vai, é o início de um projeto que eu quero desenvolver aqui com os meus seguidores, com quem tem interesse em abordar esse tema. Oi, Márcia, tudo bem? Que bom! Antes de começar, eu vou, inaugurando esse início, eu vou ler com você, já num clima, né, de preparação, de oração, o livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 22 a 24. Sabedoria, capítulo 7, versículo 22 a 24. É um elogio à sabedoria, né? Todo o livro, o livro da sabedoria compõe os livros sapienciais, né? A Bíblia é dividida em livros, os livros históricos, os livros, né, do Pentateuco, depois os livros históricos, os livros sapienciais, né, que são Salmos, Sabedoria, Eclesiastes, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, né, e depois os livros proféticos, esses livros que compõem o Antigo Testamento. Depois nós temos os Evangelhos do Novo Testamento, as cartas de Paulo e as outras cartas apostólicas. Eu gostaria então de começar com esse trecho aqui para a gente entender sobre o que nós iremos falar. Elogio à sabedoria. Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros, os mais sutis. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento e, por sua pureza, tudo atravessa e penetra. É nesse contexto que eu quero trabalhar com você esse projeto, né, que inaugura essa live Intus Legere, uma expressão que conjuga, né, duas palavras no latim. Né, estou aqui com o dicionário de latim e português, e no dicionário, né, quando a gente vai buscar todas as palavras no português que começam com intus, né, intuição, né, esse intus significa algo que está dentro, tá? Algo que diz respeito ao interior, das coisas interiores. Intus. Legere vem de lego, né? Legere, que significa ler, recolher. Em outras traduções também está ou escolher. Então a leitura, né? O legere, né? O ler. A palavra inteligência, tá? Ela vem disso, de intus, de dentro, e outra expressão também inter, né, que de relação, que liga todas as coisas. Então, a inteligência, ela permite
que a gente leia dentro das coisas, que a gente leia, né, com interioridade, com profundidade, né? Essa inteligência que o livro da sabedoria irá dizer sobre a sabedoria, que é um espírito inteligente, santo, né, penetrante, né, esse espírito penetrante. Por que eu comecei a trabalhar isso? Eu tenho já um tempo, né? Meu caminho de estudo tem muito a ver também com o meu caminho de espiritualidade, tá? Até os meus 12 anos de idade, eu não era batizada, né? E com essa idade, eu pedi aos meus pais para fazer a primeira Eucaristia. Eu fiz em um ano, porque eu não era já, né? Não era adulta, mas eu também já não tinha a idade normal das crianças que faziam a catequese, 9 anos, 10 anos de idade. Eu estava com 12 anos já na pré-adolescência, né? E foi um desejo genuíno de receber Jesus na Eucaristia, né? Quando eu era pequena, eu ia com a minha avó, acompanhava ela pela idade, eu a acompanhava nas missas. E ela é uma pessoa muito devota. Meus pais, né, já não tinham uma vida religiosa, já não tinham uma prática, né, religiosa, né, eram católicos, mas não viviam, né, né, as práticas religiosas, de ir à missa, né, e tudo mais. Mas me ensinaram outros aspectos, né, do estudo, da leitura, isso tudo eu sempre tive muito de casa. Minha mãe foi professora, estudou muito, né, sempre gostou de estudar, meu pai sempre gostou de ler. Como fotógrafo, né, me ensinava a olhar as coisas de um ângulo, de uma forma diferente. Então, mesmo não sendo batizada, eu me lembro que quando eu ia à praia, eu olhava para o horizonte do mar. E eu tinha um sentimento de saudade que eu não sabia dizer o que era. A minha avó, uma mulher de muita oração, a Dona Tide, ela fazia com que nós crianças, né, os netos, ela cuidava muito, ficava muito tempo conosco, né, comigo, e ela era de olhar para as estrelas, porque ela veio do sítio, então mesmo morando na cidade, né, em Joinville, ela tinha esse hábito. Então à noite ela fazia a gente olhar para o céu, olhar as estrelas, olhar a lua, né? Então eu sempre olhava e algo dentro de mim acendia. Eu não sabia dizer o que. Então muito cedo eu comecei a escrever poesia, escrevia sobre essas coisas que eu via, escrevia sobre escrevia e lia, e as coisas que eu lia, né, as coisas sempre tinham algo a mais. Quando eu fiz a catequese, eu encontrei em alguém a síntese do verbo, né, o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. E a partir da catequese eu me interessei, né, profundamente pelas coisas de Deus. Então, me interessei em ler a Bíblia, me interessei em estudar a minha fé, em querer conhecer a minha fé. Mesmo adolescente, eu tinha uma forte inclinação, eu gostava de estudar muitas coisas. E ali eu fui desenvolvendo esse estudo. E tudo trazia sentido para mim. Entrei numa comunidade chamada Arca da Aliança, da qual eu ainda faço parte, né? E ali isso foi ascendendo, a comunidade mesmo já via em mim, já havia um interesse pelos estudos. Então, quando tinha aula, né, o período de discipulado, que era um período intenso de estudo, quando era aula de estudo bíblico, né, a gente tinha aula de catecismo, de documentos da igreja, né? Eu sempre tinha um interesse agudo, forte, né? Não ficava só no momento que eu ficava lendo e estudando, mas era como se aquele conhecimento, aquele conteúdo fosse adentrando outras áreas da minha vida, ia me dando um sentido. Eu lia um texto bíblico
E às vezes eu ficava ruminando aquele texto, né, por dias. Eu ia na Bíblia e lia os comentários embaixo, os comentários bíblicos. Queria saber como que era no hebraico, no grego, né? Qual a raiz daquela palavra. E aí ia esmiuçando aquilo, era um desejo assim profundo de conhecer, de aprender. A comunidade, né, no início eu fiz um ano de jornalismo, fiz 2 semestres de jornalismo, mas depois eu interrompi esse estudo e comecei a fazer graduação em teologia. Me mudei para Florianópolis e estudei com seminaristas, né? Seminaristas de todo o estado de Santa Catarina. Eu era uma jovem, leiga, mulher, no meio de, né, la maggioranza, a maioria eram, 98% eram homens, eram, né, do clero, né, ou seminaristas, ou os professores eram padres, tinha uma ou outra irmã, né, uma religiosa, mas era sempre muito menor esse número em proporção ao número de seminaristas e padres que eu estudei. Então fui fazer teologia, foram 4 anos intensos de teologia, né? Hoje atual FACASC. E lá fui descobrindo, fui ainda mais buscando conhecer e entender as coisas de Deus, né? Da igreja, fui estudando certas disciplinas, né? Professores me marcaram muito nesse período. Depois fui fazer uma validação na PUC Paraná, em Curitiba, fiz 1 ano. Depois fiz mais um semestre de grupos de estudos lá, e aí entrei para o mestrado, né? Consegui uma boa colocação no processo seletivo, em 2º lugar no mestrado, consegui uma bolsa de estudos e me mudei para Curitiba, me dedicando, né, profundamente a adentrar ainda mais as áreas que eu tinha interesse. Então, gente, eu estou colocando tudo isso, né? Eu comecei a fazer teologia em 2004, formalmente. Antes, nesse período, como eu trouxe, eu já buscava, né? Lia a Bíblia, né? Mesmo de cabo a rabo. Eu não estou dizendo isso para, né, para fazer pose, mas para justificar o que me levou hoje a apresentar a vocês esse projeto Intus Legere. Eu tenho estudado cada vez mais, né? Eu estudo formalmente e informalmente, fiz o mestrado em teologia, fiz um processo seletivo pela CAPES de doutorado pleno para estudar na Pontifícia Academia de Roma, a Alfonciana de Roma, e, né, no momento em que chegou o resultado eu já estava quase ganhando, né, o meu filho Tomás. E diante disso, então, eu e meu esposo Rafael, né, nós tentamos uma prorrogação, não conseguindo-a, a gente decidiu então não ir e eu me dedicar naquele momento à maternidade. Não me arrependo disso, né? Sei que eu fiz a escolha certa. Eu sei que eu poderia ter ido mais, né? Em níveis de, agora no momento, né, em níveis de diplomas, né? Mas a vida intelectual ela é muito mais do que isso. Não é quando eu sou forçada a estudar que eu estudo. Eu estudo por inclinação, por prazer, por vocação. E quando a gente vai estudar, né, a gente acha que a inteligência a gente reduz, né, a uma dimensão de uma razão, né, uma razão pela influência iluminista que separa tudo, separa o ser humano, né? E a gente não entende que o conhecimento, que a inteligência, esse intus legere, essa inteligência nos faz ler as coisas, a vida, a realidade. Então, ela permite uma grande graduação, isso mesmo, é uma pós-graduação, Sarita, maternidade. E exatamente por isso, porque a vida intelectual não está no tempo de academia, no tempo que eu faço numa faculdade, né? O tempo que eu estudo em sala de aula. Muitos estão agora vivendo essa realidade, né?
da pandemia, impedidos de irem à escola. E aí eu pergunto, será que estudar, que a vida intelectual esteja, né, apenas atrelada aos meus títulos acadêmicos? Será que a vida intelectual ela está atrelada apenas ao que eu preciso, ao que eu tenho que estudar? Eu busco pessoalmente, né, esse estudo, mas não é somente a leitura de um livro, né, de um texto, mas vai além disso, né, esse interesse que se coloca diante de nós, a vida se coloca diante de nós e a gente intus legere, a gente vai colocando dentro e lendo, fazendo uma leitura profunda diante de tudo aquilo que se apresenta diante de nós, tá? Alguns autores eu gostaria de trazer aqui, que eu coloco em destaque do que eu tenho lido e percebido essa intuição que eu trazia. Eu tinha uma intuição de que, né, às vezes as pessoas diziam assim, nossa, Larissa, mas fazer teologia vai perder a fé. Né? Quem é da área aí da teologia pode ter já escutado isso. Se você estudar demais, perde a fé. Tem um outro, né? Tem um outro campo que diz assim: quem lê a Bíblia vira louco, fica louco. Você já ouviu isso? Então, essas duas coisas, né, mostram um pouco que a gente tem uma visão muito estreita e curta do que seja realmente uma vida intelectual e um estudo. A teologia, né, pelo contrário, a teologia me levou ainda mais para Deus, tá? Eu lembro de aulas, né, em que diante de um ensinamento era um insight. Eu ficava com aquilo durante muito tempo, refletindo, e aquilo ia fazendo conexão com o que eu ia vivendo e com os outros estudos que eu ia tendo, né? Então tudo aquilo que eu fui lendo, que eu fui estudando, foi dando um sentido, foi me amadurecendo como pessoa. O objetivo da vida intelectual é esse. Mas nós nos desviamos, né? Às vezes o que se apresenta para nós, né, é uma racionalidade fria, distante da vida, sem conexão com a vida. E daí ela vai servir para mim para quê? Né? Ah, mas a matemática, a música é pura matemática e não há nada mais belo, né, e poético e profundo que uma boa música. E, no entanto, quem estuda a música sabe, a música ela é de cálculo, ela é matemática. Então, o conhecimento ele tem uma conexão, mas que se a gente não se aprofunda nele, nós nos perdemos nisso, né? A gente perde essa conexão, esse insight interior dentro de nós, né? Assim como o intelecto é um atributo que invoca profundidade na tarefa em que a gente desenvolve, no estudo que a gente desenvolve, tá? O uso do nosso intelecto é um atributo que pode nos fazer mergulhar, aprofundar ainda mais aquilo que nós estamos nos colocando a conhecer, aquilo que se coloca diante de nós para que a gente estude, para que a gente entenda, né? Tem um autor, Edgar Morin, ele, né, autor de um livro, A Cabeça Bem Feita, ele fala de uma diferença que existe entre uma cabeça cheia de informações, uma cabeça cheia, tá? E uma cabeça bem feita. Uma cabeça cheia de informações é quando você lê tudo, ou aquele que diz, né, faz uma maratona de livros, né? Eu quero ler quantos livros forem, eu quero assistir não sei quantos, né, filmes, né? Então, assim, aquilo que poderia ser, né, aquilo que poderia ser maturado, né? A gente quer como um consumo, a gente quer consumir, né? Para colocar na estante, para dizer, eu li não sei quantos livros, mas dessa leitura, o que te trouxe? O que você, né, interiorizou? Então, uma cabeça cheia de informações não significa ser uma cabeça bem feita.
Uma cabeça bem feita é um conhecimento organizado. Nem sempre uma pessoa com muitas informações tem um conhecimento organizado, tá? Um conhecimento que dá uma certa ordem, tá? Uma cabeça bem cheia desintegra a pessoa. São informações desconexas, a pessoa não sabe o que faz com isso, então ela vive mudando, ela não sabe por onde, que fio, leu uma coisa, leu outra, interessante, mas não ecoa na vida, tá? Não entra. Ó, tem alguém aqui dizendo, o Gleidson, demorei um certo tempo para começar o curso de teologia devido às experiências negativas que tive com pessoas que entraram no seminário. Isso você vai ver, mas você vai ver de fato, aqui eu estou querendo dizer o que é realmente uma vida intelectual e o que é um faz de conta de vida intelectual. O que é, né, às vezes um racionalismo frio não é um caminho de vida intelectual verdadeiro, tá? Então isso, a gente vê essa confusão muito presente cada vez mais hoje, né? Mas que a gente pode resgatar, né? A gente pode resgatar. O Rogério falou a diferença entre saber coisas e ser sábio de fato. Exatamente, né? Saber coisas, né? E coisas que às vezes a pessoa não consegue fazer uma conexão, ela não consegue trazer, né? Ela não consegue fazer com que essa informação se torne conhecimento, ok? Transformar a informação em conhecimento são duas coisas diferentes, né? Uma desintegra, a outra integra. A outra gera uma maturidade humana mesmo, tá? Por quê? Porque o que exige de nós? Uma vida intelectual exige de nós o quê? A atenção. Hugo de São Vítor, tá? Ele, autor, eu até coloquei aqui alguns livros, né, que eu tenho lido. Um dos livros são esses, tá? Hugo de São Vítor, ele fala sobre o modo de aprender e de estudar, né? No latim é modo discendi et meditandi. Então, a meditação, ela é um estudo, tá? Ou um estudo corretamente que desenvolve o nosso intelecto, tá? Ele aprofunda, é uma forma de meditação. Quando a gente, o que exige de nós? A atenção. Eu fiz um curso esses dias de inteligência emocional, né? Uma escola que ofereceu nesse tempo de pandemia, um curso caríssimo até, um curso caro, mas ofereceram por um tempo gratuito, eu fui lá e mordi e fiz o curso. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele fala também sobre isso, a atenção. Aquela atenção da retina, né? Quando você tem um interesse verdadeiro sobre uma coisa, sobre um aspecto, tá? Você vai estudar aquilo, você vai captar aquilo e parece que tudo ao seu redor está falando sobre aquele fato, sobre aquele tema, tá? Por exemplo, um tema, vamos ver aí, o tema da maternidade, né? Então você vai estudar sobre isso, você vai estudar sobre teologia, você vai estudar sobre um determinado tema, algo, parece que tudo te fala sobre isso. Você começa a pesquisar uma palavra, um assunto, um tema que te interessa, parece que borbulha, você anda na rua e aparece alguma coisa, você está pesquisando, aparece, né? Sem você buscar, parece que a vida te invoca aquilo. Você já fez essa experiência? Então é isso, é como se tudo fosse dando uma certa conexão. Por quê? Porque a sua atenção está voltada para aquele tema. Então, mais do que o estudo, a leitura que você fez daquilo, outros elementos da vida vão como que compondo a sua reflexão, o seu estudo, a sua meditação, aquilo que você está se debruçando, né? Você se debruça sobre algo, sobre um objeto de estudo, e esse objeto vem até você. Em coisas pequenas, né? Parece que você começa a ver, né? Você começa a ver aquele tema borbulhar, começa a aparecer, parece que antes não existia e começa a existir, né? Um outro autor também, um autor francês, Serge Lange,
ele fala da vida intelectual, uma obra também fantástica, né, que tem sido republicada, e ele fala muito também da vida intelectual nessa abordagem. Há também uma obra de um teólogo, João Batista Libânio, Introdução à Vida Intelectual, né? No meu tempo de teologia, na graduação também estudei esse livro, também fantástico. O Trabalho Intelectual, de um outro teólogo, Jean Guiton, tá? E A Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin, que também já havia lido, né? Um livro da minha amiga Sarita, que eu lembro que eu pude ler. Então, a vocação intelectual, ela implica alguns elementos muito próximos, né, de um caminho de meditação. Se você não tiver uma disposição interior de silêncio, de atenção, né, ou outras palavras, concentração, você concentra a tua atenção sobre um objeto, sobre uma coisa, fica difícil, né, de você continuar refletindo, né, ou mergulhar, né, adentrar, interiorizar aquele tema. Outro aspecto que o Sertilange vai colocar é autodisciplina. Esse é um termo, né, novo que nós usamos. Ele falava da abdicação aos prazeres. Ou seja, isso é autodisciplina. Porque você não pode fazer sempre do jeitinho, né? Se você quiser, vai querer dormir sempre um pouco mais. Vai querer ter alguns comportamentos, se você se deixa levar ao bel prazer, você não vai ter autodisciplina, né? Estudar exige isso, autodisciplina. Às vezes a gente vê o desafio, né, do estudo EAD, do estudar por conta, porque às vezes se a pessoa não tem alguém ali, né, pedindo, né, ou convocando, né, o estudo, é claro que o estudo, o presencial, ele te permite, né, compartilhar, ele te permite, né, essa troca, né, mais próxima, então isso também favorece, né, o estudo, mas não deveria ser um impedimento para o estudo, ao contrário, né? Mas às vezes porque nós não temos essas disposições em nós de um silêncio interior, uma disposição interior de silêncio, né? Além do silêncio externo, um silêncio dentro da gente, um hábito de recolhimento, de atenção, né? Autodisciplina, então são elementos, né, que vão fazer a diferença naquilo que nós estamos e iremos estudar, tá? Isso faz uma profunda diferença. A teologia cristã, né, ela vai trazer também algumas reflexões sobre isso. Santo Agostinho, eu quero trazer para você Santo Agostinho, né, do período patrístico, que também conhecido não só como teólogo, mas como filósofo. Por quê? Porque não havia essa diferença, essa distinção que hoje a gente faz. Porque o conhecimento, né, a forma de abordagem, a forma de entrada ao conhecimento era diferente, né? E a minha proposta é que a gente trabalhe dessa forma, né, clássica de estudo. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Ou seja, se nós não tivermos paciência, não é assim consumir um livro correndo rápido. Eu não estou querendo propor para você a forma mais rápida de você absorver um livro, a forma mais rápida de você aprender tal, essas técnicas. Se você está querendo isso, vou te dizer, não é aqui, tá? Não é aqui. Pode ser, e realmente isso vai ajudar, que essa capacidade de concentração, esses elementos, né, que os autores clássicos vão falar da vida intelectual, é claro que você vai aguçar, você vai adentrar um tema com de uma forma muito mais cirúrgica, de uma forma muito mais aguda, mas é com paciência, tá? Você vai fazendo as conexões, você vai aprofundar o conhecimento e não apenas dizer eu estudei isso, eu li aquilo, né? Aquilo e aquilo. O que ficou de tudo isso, tá? Então é diferente aqui a proposta da nossa reflexão. São Tomás de Aquino vai dizer que o intelecto é um dom. Por que é um dom? Ele diz: o intelecto implica um conhecimento íntimo, pois inteligir significa quase ler interiormente.
há uma diferença entre intelecto e sentido. Por quê? O intelecto penetra até a essência das coisas. O sentido é aquele conhecimento sensível externo, né? Mas o intelecto começa pelos sentidos, os nossos sentidos. O ver, o sentir, né? O ver, o olfato, o paladar, né? O ouvir, entra de alguma forma por um dos 5 sentidos que nós temos. Mas o intelecto vai fazer um papel de penetrar, tá? Até a essência dessas coisas. Então, quanto mais forte for a luz do intelecto, tanto mais profunda será a sua penetração. Esse é um dos livros dos volumes, né, de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, e há uma parte, há uma questão, né, que eu extraí aqui esse texto aqui que eu falei para você, aonde ele fala só sobre o dom do intelecto, né? Então é bem interessante, também tem estudado sobre isso. Mas uma condição para a gente concluir aqui hoje, tá, a nossa live, né? Hugo de São Vítor vai começar dizendo que a humildade é necessária para quem quer aprender. A humildade é necessária para quem quer aprender de fato uma coisa. Não é aquele aprendizado raso, tá? É um aprendizado com profundidade, que fixa em você, que você leva para a vida. Mesmo que você mude de profissão, mesmo que você mude de realidade, de casa, seja lá o que for, isso vai crescer dentro de você, você vai fazer novas conexões, novos conhecimentos e isso vai somar, isso vai se aprofundar em você. Você não vai dizer, para que eu aprendi isso? Não, você vai perceber, né, o quanto isso vai contribuir para o seu crescimento humano, seu crescimento como pessoa, né? E até mesmo crescimento espiritual, né? Porque o intelecto é interioridade. E a gente cresce na interioridade, cresce espiritualmente. Ele diz assim, ó, ele fala que o aprendizado, né, é resultado de 2 elementos, o engenho, que é o trabalho, o esforço, e a memória, ou seja, após aquele engenho, após aquele esforço de estudo, de leitura, a gente guarda, a gente faz memória daquilo. Fazendo o quê? Um epílogo, ou em um termo mais atual, né? Um resumo, uma síntese daquele conhecimento, ok? Então, isso a gente faz, a gente assimila mais. Por isso eu defendo, né, o livro físico, que você tenha um caderno, que você anote, né? Porque essa anotação, seja se você quiser fazer uma anotação no seu notebook, né, no seu tablet, mas que você faça a sua percepção, ok? Você leu, você estudou, você vai lá e faz a sua percepção. Ó, uma amiga minha, a Daniela, lá de Curitiba, trabalhamos juntas na Faculdade Bagose, né? Ela como psicopedagoga, um abraço. E tantas outras pessoas que entraram aqui, o Andrei perguntando se eu vou deixar a live salva, vou deixar sim no GVT, tá? Para vocês entrarem e verem. Então, bom, diante de tudo isso que a gente estudou, né, aqui, que eu quis trazer para você, tem outros elementos aqui, mas eu não quero me prolongar porque a gente vai se encontrar, né? Nas próximas quintas-feiras eu vou sempre trazer um tema voltado a isso. Se você tem interesse de adentrar, tá, essa proposta, eu tenho um canal no Telegram. O Telegram é parecido com o WhatsApp, mas ele tem mais funcionalidades. Então, para estudo, né, para compartilhar material, conteúdo, é bem melhor. Então, você pode entrar lá no meu canal do Telegram. Você vai no meu perfil aí no Instagram, tem ali canal do Telegram, Intus Legere. Eu sempre compartilho um áudio ou um texto, tá? Ou uma música que nos ajude a mergulhar um pouco mais nessa realidade. Crescer na vida intelectual é crescer integralmente, ok? Essa é a proposta. Não é para a gente sair inflado.
é para a gente sair consciente de que a vida é um grande aprendizado. E se a gente tiver um olhar mais aguçado, né? Como diz São Tomás de Aquino, quanto mais forte for a luz do intelecto, tanto mais profunda será a sua penetração. Que a gente possa mergulhar, né? Ver as coisas com essa capacidade que precisa ser desenvolvida, mas não aos moldes, né? Aos moldes pedagógicos que nós temos hoje, ok? Então, essa é a minha proposta para você. Eu vou encerrando por aqui. Eu quero deixar sempre nesse horário, Joline, tá? Às 10h40 da manhã, na quinta-feira, ok? E pretendo não me estender muito, né? Mas se estender, que não seja enfadonho, mas que seja realmente vivo, né? É um conhecimento que é vivo, ele não gera isso dentro da gente, a gente, né, vai aguçando. Então, essa é a proposta, eu espero aqui estar servindo vocês. Como eu falei no início, eu acredito muito que a vida intelectual não é pra gente se insuflar, é pra gente, né, pra gente ficar, né, inflado, né? Não, é para que a gente possa servir. Não é para que a gente, né, é para que seja útil também para a nossa vida, tá? Para que a gente possa realmente crescer espiritualmente, intelectualmente, é crescer também em todas as áreas e dimensões da vida humana. É crescer de forma integrada, desenvolver o nosso intelecto. E isso pessoas simples podem fazer, tá? Se a gente está disposto a desenvolver essa capacidade, que é um dom dado a nós. Mas esse dom fica como um presente embrulhado, a gente precisa, né, colocá-lo em prática, a gente precisa desenvolvê-lo. E essa será a minha proposta aqui com você. Um grande abraço, fique com Deus. A live ficará gravada, se você quiser enviar a outras pessoas, estarei aqui para servir. Tchau, gente. Muito obrigada, Márcia, Renato, a Joline também foi minha aluna, né, na Faculdade Bagose. Que bom, gente. A Lu também. Obrigada, Lúcia. Ai, muito obrigada. Obrigada mesmo a todos que participaram. A Sarita, obrigada, Sá. A todos mesmo. Tem um outro aluno meu também, o Hélio, né, que estava aí. Tudo ex-aluno, gente. Se vem procurar a professora depois, né? É um bom sinal. Tchau, gente.